dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E eu estava me enrolando muito pra fazer sobre esse filme, Grease, que é um filme que eu amo, porque não tem história, né? É uma grande desculpa pra cantar música legal. E daí eu ia ficar falando, e daí eles cantaram, e daí eles cantaram. Mas um dia eu fui no brechó e encontrei essa camisola. E daí tudo fez sentido. E por isso a gente vai falar de Grease. Sim, hoje nós vamos falar sobre Grease, que é um dos musicais que eu mais assisti na minha vida. Foi o primeiro musical que eu loquei na locadora depois que meu pai me deu um DVD de presente de aniversário, um aparelho de DVD. E eu assisti esse filme inúmeras vezes, eu posso declamar ele pra vocês. Mas como eu falei na introdução, eu tinha medo de falar sobre esse filme e não ter muito o que falar, sabe? Porque pra mim era um filme bobinho, retratando os anos 50 de forma incorreta. Desculpa pra cantar música e dançar. Achei que era isso e eu estava errada. Tem muito mais coisas pra gente aprender sobre isso e é tão legal. Vocês sabiam que Grease foi baseado em um musical? Tipo, da Broadway? Eu achei que era o contrário. Achei que teve o filme e depois tinha o musical, mas não, ele veio primeiro. Grease, ele é de 1978, se eu não me engano, e o musical da Broadway é de 1971 e ele fez um puta sucesso, assim, um puta sucesso. E uma coisa interessante é que a peça de teatro foi de 1971 e eles falam sobre o período de 1959. 11 anos, 12 anos de diferença. Então as pessoas que escreveram a peça são pessoas que viveram como adolescentes na década de 50. E Grease é uma peça musical basicamente autobiográfica. Vocês acreditam nisso? Conta as histórias dos criadores enquanto eles eram adolescentes. Só que o musical, ele era muito, muito mais sujo. Ele era escrachado. Ele era sarcástico. Ele era satírico. A ideia era esse monte de adolescente, tudo burro, perdido na vida, que não sabe pra onde ir, que faz um monte de cagada. E eles vivem esse período de cagada. E a peça de teatro acaba meio que em lugar nenhum, sabe? Tipo, eles vivem uma vida bosta, eles fazem um monte de cagada, eles cantam sobre isso e acaba. Não tem um objetivo, não tem um propósito, porque a peça de teatro original queria captar essa essência dos Greasers. Sim, existia uma subcultura do final da Segunda Guerra Mundial chamada Greasers. Eles eram jovens, normalmente imigrantes, que gostavam da cultura de motos. Eles, de propósito, se vestiam como trabalhadores, então calça jeans, camiseta branca, botina. É roupa de funcionária, roupa de trabalhador de metalúrgica. E eles usavam essa roupa por estilo. Foi a partir dos Grease que surgiu os rockabilly. Eles foram referência para muita coisa. E esse grupo social desfavorecido, normalmente imigrantes, todos trabalhadores, eles viveram o oposto do progresso econômico que estava acontecendo depois da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos. Então nós temos os baby boomers que surgiram nesse período. Eles viveram um progresso econômico muito grande, eles tiveram muito auxílio para poder fazer faculdade, para poder encontrar um trabalho. Sabe, tudo foi muito bem pensadinho para a classe dominante, que eram os homens brancos. O resto não recebeu isso. Os Greasers, eles eram pobres, deslocados numa sociedade que estava enriquecendo sem eles. Essa era a mensagem que a peça queria passar. Esse sentimento de por que não tá acontecendo com a gente? O que adianta tentar se a gente não vai chegar a lugar nenhum? E eles fazem isso cantando de uma maneira irônica, mas crua. Essa peça fez um puta sucesso. Tanto que um diretor de Hollywood queria adaptar a peça para o cinema. Só que tem um pequeno problema. Eles decidiram sanitizar a obra. Eles tiraram todos os pontos de diversidade do filme. Todo mundo em Grease é branquíssimo. Não tem um moreninho, não tem um mexicano, não tem nada. É todo mundo branquíssimo. Enquanto os jovens da peça de teatro, eles viviam à mercê da sociedade, os jovens do Grease estudam numa escola que parece ser em um bairro de subúrbio americano, então são crianças com um apoio financeiro e oportunidades. Então eles pegaram a ideia geral, as músicas e colocaram no oposto do que a peça de teatro oferecia. A peça de teatro era uma crítica contra a sociedade, era uma análise social. O deles era um filme nostálgico sobre uma década onde ia tudo bem. Vocês entendem como isso é caótico? Porque a peça era sobre aqueles que não deram certo pós Segunda Guerra Mundial. E eles pegaram todos os aspectos interessantes e colocaram num filme onde protagonistas são aqueles que conseguiram vencer nesse período de avanço econômico dos Estados Unidos. O criador original da peça ficou tão puto que ele não queria nada. Ele falou, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Como assim não tem um mexicano, um
uma historinha de tristeza. Como assim nenhuma dessas crianças precisa de dinheiro? Ninguém tá buscando nada, sabe? Ele foi expulso do set de gravação. E ele nunca mais pôde saber o que aconteceu com o filme. Ele só viu no lançamento. O filme já começa zoando com o legado da peça original. Por quê? Porque a música de abertura, que é Grease, que é feita pelos Bee Gees, ela, primeiro, que não é uma música da década de 50, ela tem uma pegada meio disco, ela tem uma coisa meio 70, sabe? Que ele já não queria, porque era um reflexo da juventude dele. Uma memória saudosa de um homem de mais de 50 anos. Ai, o tempo que não passa. Não, era o que ele viveu, e agora o filme é o que eles gostariam que os outros achassem que era os anos 50. Então a música, ela é tipo super feliz, ela é super empolgante. Grease is the word. Grease é um produto que os greasers e outros grupos usavam para deixar o cabelo no lugar, que era basicamente vaselina. Só que tem uma segunda conotação de greasy. Os greasers é um termo para engordurados. E as pessoas de fora chamavam os greasers de greasers porque eles eram trabalhadores, porque eles estavam sempre sujos do trabalho. Mas no filme eles tiraram toda essa parte e deixaram só o produto grease. E é super tipo a voz de uma geração. Todos nós estamos aqui e a gente usa vaselina no cabelo. E vocês vão ver como é interessante. As músicas originais da peça de teatro, elas têm um tom completamente diferente das músicas criadas para o filme. Grease dos Bee Gees, ela é super otimista. E ela acontece um pouco antes do Danny e da Sandy, que são os nossos protagonistas, se conhecerem nas férias na praia. E eles estão vivendo a vida de novela das 8 deles, propaganda de margarina. E os dois estão tristes porque eles nunca mais vão se ver. E ele quer comer ela, né? Ele quer se conhecer com ela biblicamente. E ela fala, não, Danny, você vai estragar tudo. E ele fala, não, eu só quero melhorar tudo. E no final ele não pega ela. Corta diretamente pro primeiro dia de aula, onde a gente conhece os T-Birds. Os T-Birds e as Pink Ladies, elas aconteceram na escola de verdade. São nomes que existiam na escola do criador. É verdade, né? Os T-Birds são 3 adolescentes de 35 anos, 2 deles já estão calvos. Inclusive, esse filme teve os acidentes mais terceira idade da história. Um dos T-Birds, ele foi dançar e machucou as costas. Porque nenhum dos adolescentes desse filme tem menos de 27 anos, tá? Normalmente entre 29 e 35. E não é como se, tipo, não parece. Parece. Um deles, você vê a entrada dele aqui. O outro sorri, é pura ruga. E eles estão indo pra escola. E eles estão indo pra escola com roupas. Sobretudo o Kinnick e o Danny. Eles estão usando a camiseta branca, a jaqueta de couro, a calça jeans, que são as roupas, o cigarro aqui, que são as roupas dos funcionários de firma. Só que eles são o objetivo sem o significado, né? Porque eles não trabalham. O Kinnick trabalhou para comprar um carro no verão, mas não porque ele precisava do dinheiro, porque ele queria um carro. E para a surpresa de 0 pessoas, a Sandy, que morava na Austrália por motivos da Olivia Newton-John não conseguir disfarçar o sotaque australiano dela. Na peça de teatro ela era americana, ela era tipo uma garota americana. E agora ela virou uma garota australiana porque ela não conseguia disfarçar o sotaque. E aconteceu uma mudança de planos e ela vai acabar estudando na mesma escola que o Danny, a Rydell High. E ela é amiga da French, que sou eu, French, que é a minha personagem preferida. Eu amo ela, eu amo a trajetória dela. Ela me faz muito feliz. Mostrando pra ela como que é a escola e mostrando ela para as Pink Ladies. As Pink Ladies são a versão feminina dos T-Birds, que são as gangues dos filmes. Eles têm 2 gangues, uma de meninas, outra de meninas. E o que eles fazem nessas gangues? Eles fumam, eles transam e eles dirigem. A coisa mais subversiva que eles fazem no filme é eles não gostarem de esportes. Eles zoam com os esportistas. Eles são tipo a pior contracultura da história. Eles são tipo um monte de pessoinhas de classe média alta fazendo cosplay de sofredores, sabe? De olha como nós somos violentos, olha como minha mãe deixa eu ficar até as 10 fora de casa, sabe? É bem interessante. A Sandy se localiza na escola, tem a apresentação do ano letivo, que é caótico o sistema letivo dos Estados Unidos, já que começou o ano letivo, mas eles só têm mais 80 dias de aula, porque eles começam em, sei lá, setembro, outubro, as aulas. E daí tem o recesso de Natal. Acaba a primeira aula e todos vão lanchar, todos vão almoçar. As Pink Ladies em uma mesa e os T-Birds na arquibancada zoando com os esportistas, falando como eles são idiotas por praticar esportes, sendo que eles poderiam beber e fumar na arquibancada. Porque eles são o quê? Rebeldes. E ninguém vai muito com a cara da Sandy, porque a Sandy é muito certinha. Ela é muito romântica. E as meninas das Pink Ladies, não, elas são rebeldes.
Elas não são como as outras garotas. E ela começa a contar do amor que ela teve na praia. E começa a primeira música. Essa primeira música é original da peça de teatro. Então a letra ela é muito irônica. Porque primeiro mostra como a menina vê e como o menino vê, né? Então ela tá falando, nossa, ele passou por mim e ele jogou areia em mim sem querer e ele do outro lado. Ela deu pra mim de 7 formas diferentes, ela sabia o que tava falando. Ela fala, a gente tomou limonada. E ele fala, ela fez um bola gato pra mim na areia da praia. E daí tem 2 pontos que são pontos que eles usam como controversos, que eu já vi eles falando, que uma hora um dos membros dos T-Birds pergunta se deu muito trabalhos. She put on a fight. Ela reclamou, ela teve que ser forçada a dar pra ele, que é um ponto controverso. Se você não sabe o histórico da peça de teatro, que é bem pior que isso. E no lado das meninas, uma delas pergunta se ele gastou muito dinheiro com ela, porque é pra ser irônico, é pra ser satírico, por isso que ele é óbvio, na cara. Só que essa parte não tem no filme. Eu ainda gosto muito desse filme, tá? E eu ainda vou gostar muito desse filme. Ele me faz feliz. Outra personagem que eu gosto muito do estilo como ela se veste é a Rizzo, que ela é a mais mal-humorada de todos, a mais realista, a mais grossona. E ela se veste muito bem pra uma senhora de 33 anos, que é a idade dela. Quando ela fez o filme. E ela aparenta ter todos os 33 anos que ela tem. Uma saia lápis que vai embaixo do joelho, uma bolsa assim, toda adulta. Ela se veste como adulta. O que não funciona bem nesse filme, que ela tinha que se vestir um pouco mais como adolescente pra gente acreditar que ela não tem 33 anos e sim 16, que eu falo. Inclusive, a Rizzo descobre que o afeto da Sandy é o Danny Zuko, né? E ela imediatamente começa a rir. E fala, ele? Então tá bom. À noite tem um evento pré-jogos, porque escola americana tem esse tesão com jogos esportivos, né? E a Sandy já virou líder de torcida, ela já tá de conversinha com um dos esportistas. O Kinnick, que é o BFF do Danny, comprou o mais velho carro que ele pôde encontrar com o dinheiro que ele juntou trabalhando no verão. E as Pink Ladies também estão lá, mas todo mundo tá lá pra beber e se pegar. Só os nerds, só os certinhos estão preocupados com os esportes. E a Rizzo mostra a Sandy pro Danny, que olha pra ele e fala, Sandy, que bom te ver aqui. E daí ele olha e vê que os amigos dele estão lá, e daí ele faz um, massa, que bom que você tá aqui. Dele. Fala, Danny, esse é meu nome, não vai gastar ele. Ela fala, mas e a praia? Dele, ai, você pode ter visto vários homens na praia, eu não sei se fui eu. O John Travolta, ele atuou na peça original. A atuação dele é muito legal nesse filme, porque ele é extremamente exagerado, porque ele conhece o espírito da peça. O jeito que ele anda é exagerado, o jeito que ele fala é exagerado. Ele entendeu a satirização do adolescente, porque ele fez a peça, mas ele é o único que tem esse espírito no filme. Você vê que ele é mais afetado que os outros, sabe? Você vê ele andando, ele tá andando mancando praticamente. E daí ele destrói os sentimentos da Sandy. A French vai consolar ela falando que ele é o cocô do cavalo do bandido. Não, na verdade ele é a mosca que fica no cocô do cavalo do bandido. Não, ele é a ameba que fica na mosca, que fica no cocô do cavalo do bandido. E chama ela pra uma noite das garotas. Essa é a minha roupa de noite das garotas, dos anos 60. Ela é tão fofinha, né? Foi R$20 essa camisola, você acredita? Dinheiro bem gasto. Eu tenho... Essa festa do pijama é unicamente para fazer a Sandy se sentir inadequada. Porque elas estão na festa do pijama delas, que é pra ser o negócio de adolescentes falando sobre garotos. A Rizzo tira um vinho da bolsa, a outra pega o cigarro. Uma delas tem um único traço de personalidade, é que ela namora vários militares. Ela namora por carta, tipo, uns 15 militares. Ela tem fotos de todos eles, e eles mandam presentes pra ela, e ela fala que ela é muito dedicada pra todos os namorados dela. E daí eles continuam pressionando a Sandy a ser menos certinha, né? Então eles tentam fazer ela beber, tentam fazer ela fumar, e eles decidem furar a orelha dela com um alfinete. A French tá largando a escola pra ir pra escola de beleza, fazer cosmetologia. Ela fala, eu vou pra escola de beleza, vem cá que eu furo tua orelha. E ela foi pro banheiro, vomitou e desmaiou, passou mal quando viu o sangue. Enquanto a Sandy está desmaiada no banheiro, elas cantam a música da Sandra Dee, que era uma, acho que atriz, né? Atriz ou ativista. Mas o objetivo dela era propagar a pureza da mulher, a feminilidade e escolher esperar. Então ela era vista como a grande pura do período que o filme acontece. E a música é toda zoando com a Sandy por ela ser muito perfeitinha. Essa música é original. Tanto que ela fala, Elvis, afaste essa pelvis de mim. Não, não. E a Sandy vê que estão todos zoando com a cara dela e ela fica triste. Só porque ela não bebe, não fuma, não tem medo de furar a orelha e acredita no que os homens falam? Talvez. E esses mesmos homens que não prestam aparecem na porta da casa da dona
da casa, que eu acho que é a casa da frente, pra sequestrar as meninas. A única que vai é a Rizzo. Rizzo pula a janela pra pegar o Knick no carro velho dele. Pula a janela. E eles vão pro matinho pra consumar o ato. Só que eu acho que foi a primeira vez dele, eu não sei se foi a primeira vez dela, mas ele achou que tinha uma camisinha na carteira, mas a camisinha tá lá desde os, 12 anos de idade dele. E a camisinha se desfez. E eles continuaram o tango do demônio sem profiláticos, sem proteção nenhuma. Complicado? Preocupante. Outro problema de terceira idade que os atores desse filme tiveram que fazer. Uma das Pink Ladies tinha um cabelo branco que crescia muito. Então, todo dia de manhã, eles tinham que passar uma maquiagem preta na raiz do cabelo branco de uma das adolescentes da escola. E outra coisa, que o Knick, que é o que tá pegando a Rizzo, no IMDb tem uma seção só de curiosidades, né? E eles optaram por deixar isso lá. Eles falam que o ator que fez o personagem Knick ficou completamente apaixonado pela Olivia Newton-John. Tão apaixonado que toda vez que ela passava por ele ficava sem voz, ele ficava catatônico. E daí ele casou com a irmã dela. Eu queria tanto mais informações de como esse relacionamento aconteceu. Ele casou com a irmã da mulher que ele era obcecado no filme. Massa. Sensacional. Que jantar de final de ano interessante que deve ser, né? A Sandy vê o Danny Zuko lá longe, ela fica, Danny. E ela vai cantar uma música, Hopelessly Devoted for You, que é uma música que não tem na peça original. Então ela é o quê? Super bonitinha, romântica, e só existe porque estava no contrato que a Olivia Newton-John só ia fazer esse filme se ela tivesse um solo. Então eles enfiaram essa música pra ela cantar como ela está completamente, devotamente apaixonada pelo Danny Zuko. E no final ela vê o Danny Zuko numa piscina de 100 litros. Que é um momento, mesmo sendo uma música original do filme, que é um momento que meio pega o espírito da peça, que é tipo um monte de adolescente achando que a vida não tem propósito e que tudo é um grande drama. Porque ela tá cantando como ela está perdidamente devota por ele. Ela parece alguém que perdeu um marido na guerra. Parece que ela perdeu um marido de 40 anos de casamento. Mas não, quando distancia, você vê ela tá numa piscininha, jardim, sendo dramática, que é bem coisa do adolescente, achar que o mundo tá acabando, mas ele tá no quintal de casa cantando pra uma piscininha de 100 litros. Sandy canta como ela tá devota pelo Danny, Knick transa com a Rizzo e no outro dia, eles levam o carro todo fodido do Knick para a oficina mecânica do colégio, porque é a professora que tá lá. E eles cantam uma música inteira sobre como aquele carro vai ser uma grande máquina de pegar mulher. Todas as mulheres. Elas vão se molhar inteiras só de entrar no carro. E tá escrito isso literalmente na letra. E a letra é toda muito explícita, falando como as meninas vão ficar de peito pra fora e como eles vão gozar de várias maneiras no carro. É muito, muito específica. Ela chama de Pussy Wagon, né? Que é um carro de pegar pepeca. Quando você pega todo o contexto do filme, que são adolescentes numa escola de classe média alta, que moram no subúrbio. E daí eles cantam aquela música que ela é super depravada, não faz tanto sentido, porque a música é original da peça. E outro ponto, deve ter sido um inferno atuar com o John Travolta. Por quê? Faria mais sentido se a música fosse cantada pelo dono do carro, porque ele comprou um carro velho e ele viu potencial no carro velho. Então ele ia cantar como aquele carro ia ser um grande imã pra mulher, pra convencer os outros T-Birds. Só que o John Travolta bateu o pé e falou que ele tinha que cantar essa música porque ele é melhor que todo mundo. E daí eles foram obrigados a fazer um número onde o amigo do dono do carro canta sobre o carro. Que quando você pensa, não faz muito sentido mesmo. Realmente não faz sentido. Tinha que ser o Knick, porque é o Knick que canta na peça original. Mas o John Travolta falou absolutamente não. Inclusive, vira e mexe, o John Travolta era nisso. Tipo, as brigas dele era pra ele aparecer mais, pra ter mais músicas pra ele, pra ter um close dele. O ator que faz o Knick, o apaixonado pelo Olivia Newton-John, ele é 1 centímetro mais alto que o John Travolta. E por isso ele teve que ficar um pouco atrás do John Travolta em toda a gravação, porque o John Travolta não admitisse que o Knick fosse mais alto que ele. Ai, que delícia de trabalhar com o John Travolta, né? Se você quiser saber mais coisas sobre John Travolta, eu tenho um documentário inteiro sobre a Scientologia, que é a religião dele, vou pôr aqui. É interessante, assistam. Tem nada a ver com isso. Nada a ver com o filme. Mas assistam. Outro negócio interessante dessa música de Vamos Consertar o Carro é que o John Travolta sobe no carro e ele tira do banco de trás um rolo de papel celofane, papel filme. E ele pega e coloca na virilha e se esfrega. Porque celofane era profilático
ideia dos jovenzinhos achando que enrolar o pinto com papel celofane ia proteger da gravidez. E é por isso que tá lá, porque era normal entre um grupo de jovens enrolar celofane. Não preciso nem falar mais sobre isso, né? Depois disso, todos estão num diner, vivendo a juventude deles, e tem uma coisa que é engraçada, que atrás de uma cena que aparece a Sandy saindo com o esportista, tá tudo borrado, tipo, claramente borrado. Por quê? Porque eles fecharam um contrato com a Pepsi, mas gravaram em um local que tinha quadros da Coca-Cola. E a Pepsi fez um samba! Ela falou, de jeito nenhum, pode dar um jeito. Vocês vão regravar essa merda. E daí, pra não regravar, eles colocaram um borrão muito bem visto atrás da... O Danny vê a Sandy com outro rapaz e vai lá com o rabinho entre as pernas pedir desculpa, falando que ele não queria dizer nada daquilo, que ele gosta muito dela, que ele tá com saudade dela e que ela tem que parar de sair com esportistas burros. E daí ela fala, eles estão fazendo alguma coisa, pelo menos, ao contrário de você. E sai toda empoderada pelos únicos 30 segundos de empoderamento que ela tem nesse filme. Daí a gente vai ter uma sequência que eu acho ela toda muito divertida, que é o Danny Zuko tentando entrar para o mundo dos esportes. E esse filme é o único filme que eu acho que eu vi que os protagonistas são anti-esportistas. Tipo, os esportistas, os alunos saudáveis são vistos como aqueles que são os nerdão, sabe? Tipo, você é nerdão até de fazer esporte. Ele é visto pelos populares, pelos legalzões. Eu nunca tinha visto um filme nisso, porque a maioria dos filmes de high school, os meninos que praticam esportes, eles são adorados, eles são os populares. Nesse filme não, nesse filme eles são zoados. E é uma cena muito engraçada, porque ele vai tentar jogar basquete, e ele tenta pegar a bola dando soco em um dos rapazes. O treinador vê que ele dá um soco bom, coloca ele na luta com um cara 3 vezes maior que ele. Eles vão começar a lutar, o Danny fica com medo, e espera a luta acabar pra dar um soco na barriga do outro cara e sair correndo. Daí ele vê que o soco é forte, tenta colocar ele no beisebol, mas ele fica bravo no beisebol. Eu não entendo beisebol, tá? Aquele jogo é um do jogo, é tipo futebol americano, eu me recuso a aprender. É muito complicado pra alguém que nem se importa com isso. Na escala de coisas difíceis de explicar na América, tá primeiro as eleições, segundo o futebol americano, terceiro beisebol. Não sei como funciona e não vou aprender mais sobre o assunto. E ele arranja briga com os outros juízes, beisebol, e no final o treinador fala pra ele correr, porque se ele correr, ele não ataca ninguém, ele só precisa ir, vai. E daí ele tá correndo de roupa cinza e a Sandy vê ele correndo e ela olha e pensa, ele mudou. E ele tropeça e ela vai atrás dele e fala, ai, Danny, você tá praticando esportes, você é tão especial. E daí ele chama ela pro baile. E ela fala, baile. E agora eles são um casal de novo. Só que pro Danny, namorar com a Sandy é muito queimar filme, sabe? Ela é muito certinha, ela não orna com a estética dele. Então eles vão pra um date e ele esconde ela assim pra ninguém ver, o que não adianta. Não adianta. Todo mundo fica em volta deles. A French, que estava na escola de beleza, aparece com um lenço na cabeça. E eles acabam meio que todo mundo brigando entre si e só sobra a French. E ela começa a conversar com a garçonete, perguntando se dá muito trabalho ser garçonete, porque talvez ela seja uma garçonete, ou uma secretária, ou uma telefonista, já que a escola de beleza não deu certo e ela abandonou a escola de beleza. E daí ela fala, eu gostaria tanto de ter um anjo da guarda pra me ajudar. E nessa hora aparece o anjo da guarda. O anjo da guarda meio canastrão, porque ele é a versão satírica do que um anjo da guarda pode ser. Porque ele começa a cantar a música, que é a minha música preferida do filme todo, Beauty School Dropout. E ele manda uma real em cima da outra nela, música original da peça. Ele fala pra ela que ela deveria ter usado o dinheiro que ela gastou na escola de beleza pra arrumar aquele nariz dela. Ele fala que ela é tão má cabeleira que a única maneira de ela conseguir clientes é se ela for uma prostituta. E ele fala isso literalmente. Ele fala que ela não é boa em nada, então pelo menos que ela volte pra escola pra conseguir um diploma, porque pelo menos ela consegue trabalhar em qualquer coisa, porque senão nem isso ela vai conseguir. E ela canta, isso tudo é bonitinho, né? Beauty School Dropout, go back to high school. Amo essa música. E daí, no final, ele fala que ele precisa voltar porque estão esperando ele num shopping no céu. Porque ele é tipo cantor de shopping. E com essa música, ela entende que ela precisa voltar pra escola. E um dos motivos de ela estar tão traumatizada é que ela foi tentar pintar o cabelo dela e o cabelo dela ficou acidentalmente rosa. E falam que ela parece um algodão doce. Gosto bastante da French. O baile de formatura, por motivos unicamente importantes para que mais músicas aconteçam, vai ser passado em rede nacional, porque a escola vai representar as escolas. É uma desculpa boba, assim. Mas vai uma banda, vai um programa de TV e vai ter um concurso de dança também. A Sandy vai com o Danny e todos vão com seus respectivos casais. Menos o Kinnick e a Rizzo, porque eles brigaram. Então, a Rizzo vai com o cara mau, inimigo dos T-Birds. E esse homem tem 55 anos. Você olha pra cara dele e você vê que ele já batizou a neta dele. Foi pra muita crisma de sobrinho,
sabe? Ele tem muitos anos. Mas ele vai acompanhando a Rizzo nessa dança. E o Kinnick vai com a Cha-Cha. Eu não esqueço da Cha-Cha porque eu amo o vestido dela. Eu queria tanto um vestido igual ao da Cha-Cha. E a Cha-Cha é outra que tá fazendo reposição hormonal, né? Gente do céu. Ela parece que já se divorciou 2 vezes. Mas ela vai na escola com os outros alunos para eles dançarem e participarem do concurso de dança. E o Danny Zuko... Lembra que eu tinha minha teoria? Eu fiz o filme Embalo de Sábado à Noite, que também é com o John Travolta. Inclusive, dê uma olhada aqui. E eu falei que Grease parece ser um sonho molhado do Tony Manero. Porque no filme do Tony Manero, ele é um jovem sem rumo na vida que só sabe... A única coisa que ele sabe fazer direito é dançar. No Grease, eles também têm um carro pra pegar mulher. Embalo de Sábado à Noite tem um carro pra pegar mulher. Grease também tem um carro pra pegar mulher. E nessa cena de dança, o Danny, ele tá tão cheio de si mesmo que ele ignora a Sandy. Ele começa a cantar sozinho. Os dois vão participar do concurso de dança e os dois são super bonitinhos, mas alguém tira ela e coloca a Cha-Cha no lugar. E a Cha-Cha continua dançando com ele até o final. E ele decide continuar dançando porque ele é o melhor dançarino de todos. E ele queria ganhar o concurso. Foda-se a Sandy. Parece muito uma coisa que o Tony Manero, que é o protagonista dos Embalos Sábado à Noite, faria. Vou pôr aqui o link pra vocês verem. E eles vencem o concurso final, ganham um troféu e ainda dançam juntinhos romanticamente até o final da dança, porque o Danny realmente não se importa com a Sandy. Ele tá tipo, foda-se a Sandy. E a Sandy fica queimadíssima. Como assim esse homem que nunca prestou segue não prestando? Que absurdo! E os outros T-Birds, eles mostram a bunda em rede nacional. Eles viram e mostram a bunda pra câmera. Todos vão no drive ver filme. Todo mundo junto. A Sandy vai, mas ela ainda tá brava com o Danny. E o Danny está ativamente tentando pegar nos peitos dela e agarrar ela quase à força. E ela não quer. E daí ele inventa uma desculpa pra ela poder criar mais confiança. Ele tira o anel, e é uma cena engraçada porque o anel tá preso, dele passa no cabelo pra tirar o anel, porque o cabelo dele tá tão cheio de gordura, de grease, que serve de lubrificante. Ele entrega o anel pra ela e fala, quer segurar meu anel? Quer cuidar do meu anel? E ela fala, ai, Danny, isso quer dizer que você se importa comigo, que você me respeita mais ainda. E ele fica tipo, porra, não, é o contrário. Eu quero te pegar de uma maneira desrespeitosa. Ele tenta agarrar ela algumas vezes até o momento que ela fica brava e fala que ela vai sair desse carro do pecado e vai embora. Todo mundo descobre que a Rizzo está com a menstruação atrasada e ela fala pro Kinnick que o filho não é dele. Por quê? Drama. Não tem motivo. Ela podia ter falado. Até porque ele falou assim, eu assumo os meus erros. Eu vou cuidar dessa criança. Daí ela falou, nem é tua criança. Desnecessário ela falar isso. Afinal, ela ia ter que dar um jeito de cuidar dessa criança. E afinal, ela, com os seus 16 aninhos, como ela vai cuidar dessa criança? A cara dela de 16 anos com o namorado adolescente dela, que engravidaram na adolescência. Sandy sai, o Danny canta uma música muito triste, como a Sandy está fazendo ele sofrer. Por que você me deixou, Sandy? E ele chora num balancinho. E atrás tem uma história toda bonitinha de uma salsicha e de um pão, que a salsicha, ela, tipo, acrobata. E daí, no final, o pão abre e ela entra e os dois meio que se abraçam. Que é bonitinha a história que aparece no telão. Que o John Travolta não queria que aparecesse. Ele queria um grande close dele mesmo. Daí ele falou, não, vai ter a história do pão com a salsicha sim. É importante pro contexto. Não é. Nada mais acontece relacionado àquela animaçãozinha da salsicha. Aí no outro dia o carro tá pronto. O carro tá pronto e ele foi todo consertado com peças roubadas. E eles contam isso em voz alta para a professora de mecânica deles. E a professora faz um, não tô ouvindo. Não sei de onde veio, eu só ajudei vocês a colocarem. E eles vão para um racha com a outra gangue má de outros senhores idosos, jovens, os adolescentes idosos da gangue rival. O Danny e o Kinnick têm um momento de amor sincero entre homens heterossexuais, que ele fala, acho que ele fala, eles realmente não se comunicam tão bem, que se caso ele não consiga dirigir, o Danny pode dirigir no lugar dele, porque ele é o grande copiloto da vida dele. Daí os dois dão um abraço, assim, de homem, sabe aquele abraço, tipo, de nem se encosta direito, e os dois saem penteando o cabelo, cada um pro lado, é uma cena boa. E a Rizzo canta uma música, porque agora todo mundo tá chamando ela de Kenga, de vadia, de promíscua, ninguém mais fala com ela, só a Sandy falou com ela. A Sandy foi ver se tava tudo bem e ela canta uma música falando, eu podia ter feito tão pior. É literalmente a música. Ela falou, eu poderia ter feito muito pior. Eu poderia dançar com os garotos, atiçar eles e no final não dá, tá na letra. Eu poderia ficar em casa assistindo TV e tomando banhos gelados para evitar o tesão. Eu posso roubar, eu posso mentir, mas eu também tenho sentimentos. Essa é a música. Eu podia ter feito tão pior. Eu só tô grávida, gente. Podia ser tão pior. É tipo aquela música da Pablo, sabe? Que Kenga também chora, Kenga também sofre. Então é mais ou menos isso. É o mesmo espírito. Daí tem a corrida de carros, que é super emocionante. O Kinnick vai
pegar uma moeda da sorte que a outra menina tá dando pra ele, bate a cabeça, tem uma contusão, não consegue dirigir, quem dirige é o Danny, e eles apostam o carro, mas mesmo ele apostando o carro, o outro carro tem um ferro, assim, pra destruir o outro carro. Mas se quem venceu ficar com o carro, não seria melhor manter ele? No final, Danny vence, todos comemoram, e a Sandy está sentada no barranco, lá longe. E ela começa a cantar que ela não vai ser mais a Sandra Dee. Agora ela vai mudar de vida. Ela vai ser uma pessoa melhor. E ela fala, French, você pode me ajudar? E ela fala, posso te ajudar sim, minha amiga. Venha. Vamos mudar quem você é por fora para um homem te querer. Venha. Venha comigo. Ano letivo acaba. E para comemorar, como eu falei, essa escola nunca foi pobre, eles alugaram um parque de diversões inteiro. Inteiro. Tudo lá fora. E as crianças vão lá brincar. E é um momento, assim, de muitas realizações, porque a Rizzo conta que não tá grávida, desceu a menstruação, e os dois ficam juntos. Todos os T-Birds ficam em recuperação em educação física, que pode ser uma coisa normal nos Estados Unidos, mas no Brasil, em escola pública, para você reprovar em educação física, você tem que estapear o professor, você tem que roubar a bola e sair correndo, pelo menos no meu tempo. Em escola pública era isso, tipo, você participou de 2 jogos e você leu meio livro sobre vôlei, passou. Era tipo a matéria que você não se preocupava, era educação física. Mas eles estão em recuperação em educação física, vão ter que ficar no verão em recuperação, menos o Danny, porque o Danny, secretamente, estava sendo um bom garoto e ele praticou esportes. Então ele chega com um cardigan de esportes, falando que ele mudou de vida, agora ele é um homem que presta, sabe? Tudo isso pela Sandy. A Sandy me fez mudar, mesmo tendo feito tanta cagada com ela. Na peça de teatro, a Sandy é uma garota americana padrão, que vive as expectativas do que esperam dela, de ela ser uma boa garota, de ela ser uma garota casta, de ela se cuidar, de ela estar sempre com a voz baixa. E no final do filme, a grande mudança dela é que ela para de viver as expectativas dos outros e começa a viver o que ela acredita ser. Então a mudança dela é de dentro, e a representação dessa mudança é a roupa e tudo mais. No filme, eles pularam esse pedaço, então a Sandy literalmente mudou o estilo para pegar homem. E você vê que não faz sentido a letra também dentro desse contexto, porque na música, que é You Are The One That I Want, You Are The One That I Want, tô ligado em você, e agora é pra valer. Ela fala que ela precisa de um homem que consiga satisfazer ela, que ele consiga dar conta de todo o fogo dela, que faz sentido na peça. A letra não faz muito sentido no filme, tipo, ela saiu de, meu Deus, ele me beijou, vou engravidar para, eu preciso de um homem que aguente, que tenha um pinto resistente, porque eu preciso ser satisfeita. Ela tem um grande salto, assim, de diferença. E daí todos cantam uma música como eles não vão se separar depois da escola, até porque todos eles têm 35 anos e eles já têm maturidade bastante para continuar amigos depois da escola. E eles cantam uma música sobre isso. E Sandy e Danny entram no carro e voam em direção ao horizonte. Voam em direção ao horizonte, bem, bem fictício mesmo. Na peça de teatro, ela começa da mesma maneira que acaba, com eles sem rumo. Porque ela é uma peça o quê? Dramática. E sabe o que é louco? É que nesse contexto, a nostalgia ganhou do realismo. Porque Grease, ele tinha um orçamento de 6 milhões. Ele fez quase 400 milhões pelo mundo. Eles não davam conta de abrir sessão, porque todas as sessões enchiam. Fez tanto sucesso que a peça de teatro super dramática, super satírica, ela se sanitarizou também. Ela começou a pegar as características do filme. Eles pararam com todas as críticas sociais, com a parte autobiográfica, com uma representação de uma subcultura que não conseguiu as mesmas oportunidades e pegou tudo que o filme tinha colocado, o otimismo, as roupas caricatas que parecem que vieram de uma loja de fantasia, sabe? Eles pegaram tudo isso e a peça se diluiu. E eu vi um cara comentando sobre isso num vídeo que é muito interessante, que ele fala como a nostalgia estragou o espírito do Grease. Porque no primeiro Grease, na peça de teatro, ela era super vulgar. Eles falavam muito sobre transar, muito graficamente, assim. No filme, eles tinham as músicas vulgares, mas as ações não eram tão vulgares. A gente não via coisas acontecendo. E em 2000, eu não lembro que ano que foi, mas teve o Grease Live, que foi uma apresentação ao vivo do Grease com novos atores. E nessa apresentação, eles destituíram tudo. E eles só pegaram as roupas e as músicas. Fumar, beber, eram coisas que representavam aquela geração sem propósito. Nesse Grease Live, ninguém fuma e ninguém bebe. Eles alteraram até as letras para que, tipo, a música de Vamos Pegar Mulher no Meu Carro, ela fosse toda limpinha. Não tivesse nenhum duplo sentido. Nem é duplo sentido, só faltou falar. Vou colocar mulheres de perna aberta no carro. Só falta escrever isso no coisa. A música é colocada na versão ao vivo, não tem nenhum palavrão. Eles não falam palavrão, eles não bebem, eles não fumam. A única coisa que sobrou foi a nostalgia, sem conteúdo e sem contexto.
E eu acho isso fascinante. É a nostalgia de quem não viveu. É a nostalgia que eu sinto dos anos 80, que eu vivi apenas 2 anos nele. Mas na minha cabeça, nossa, estilo, roupas, maravilhoso. A minha versão dos anos 80, ela ia ser muito mais limpinha do que a versão real. É o tal do simulacro que eu já falei pra vocês antes, né? Que é o símbolo sem o significado. A peça era autobiográfica sobre pessoas que viveram a adolescência em 1959. A pessoa que fez o filme não viveu a mesma experiência de subcultura à beira da sociedade. Pegou só o que ele gostou e adaptou para um contexto de ai, como era legal os anos 50, vocês lembram como a vida era perfeita? E daí vem a versão ao vivo, não lembro quando foi, eu vou colocar aqui, que nem isso ficou. Eles só deixaram as músicas. Só as músicas e as roupas. Eles tiraram completamente o significado do símbolo. Eles não sabem por que a roupa deles é uma calça jeans e uma camiseta branca. Eles não sabem que eles estão propositalmente representando a classe operária. Eles não sabem, a peça, né, não sabe que o fato das meninas das Pink Ladies serem sexualmente libertas era um grande ato de rebelião na década de 50. Eles não sabem disso. Então, eles não demonstram isso. E isso é tão fascinante. Mas todas essas informações não mudam meu amor pelo Grease. Gosto muito, vou continuar gostando. E é isso, gente. Gostaram de se aprofundar um pouco mais em Grease? Deu pra me entender direitinho? Vão procurar saber mais sobre o assunto? Vão reassistir depois do que eu falei? Me conta nos comentários. Gosto de saber a opinião de vocês. Gostaram da minha roupinha? Eu tô tão feliz com a minha camisola! Não tem aonde usar mais. Mas olha! Enfim. Se você curtiu esse vídeo, curta esse vídeo. Se você não é inscrito no meu canal e curtiu esse vídeo, se inscreva no meu canal. Me mostre pra alguém que gosta de roupa de brechó, gosta de roupa de bazar. Fala, ela comprou essa camisola por R$20 no bazar. Deem uma olhada na minha descrição, tem grupo no Telegram, tem formulário de indicação de filmes. Se você quer ser membro do canal, você pode ser membro do canal. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.